de dizer, é o extra, é o 13º período de São João, né? Não me recordo se da Semana Santa, mas a reta final do ano, mês de dezembro. Mas teremos bandeira 2 em Feira de Santana, nos táxis, nessa reta final do ano. Um forte abraço, presidente do Sindicato Taxista em Feira de Santana, Leomar Ferreira, bom dia. Bom dia, Miro, bom dia, doutor Dilson, bom dia, enfim, aos ouvintes do Bom Dia Feira. Olha, Miro, há alguns anos que nós estamos vivendo uma situação tão absurda a nível da atividade do taxista na nossa cidade, de resto do Brasil como um todo, mas aqui a situação, eu acho que está numa gravidade sem limite, é que nós estamos com uma tabela que está vigorando desde 2016. Se você levar em conta o custo do combustível, só do combustível, de 2016 até agora 2021, você vai observar que é um aumento considerado fora do comum. E nem assim o taxista consegue unanimidade, ou por que não dizer, nem juntar uma maioria que seja favorável ao aumento. E eu posso lhe dizer que não arriscaria fazer solicitação nem de liberação de bandeira 2, muito menos de aumento, porque não tenho observado nenhuma manifestação da categoria nessa direção. Se nós formos procurados, eu ainda acho que há tempo para que seja solicitado isso do governo, que seria a continuação de uma rotina de anos e anos. Eu posso a você que já nem lembro mais quando foi a última vez que nós tivemos a liberação da bandeira 2 no período natalino, por que não dizer, durante todo o mês de dezembro. Isso não acontece só em feira, Salvador mesmo, por não encontrar também um sentimento, diria, da maioria da categoria, essa bandeira 2 tem sido liberada de forma a facultar. Ao motorista cabe escolher. O decreto já foi autorizado, mas se tiver algum taxista que achar que o uso da bandeira 2 vai lhe trazer prejuízo, ele não usa, continua na bandeira 1. Mas aqueles que forem a favor, evidentemente que pode fazer porque o decreto autoriza. Mas é uma situação lastimável, porque nós entendemos que se há um tempo para que a tarifa fosse reduzida do ponto de vista dos valores cobrados em 2016 para os valores atuais, evidentemente que essa tarifa está aí muito defasada. Mas, em razão da chegada dos aplicativos e de outros meios de transporte que surgiu para a população que fazia uso do chamado transporte individual, que é o táxi, evidentemente que enfrentamos essa realidade, uma realidade em que se a tarifa sempre foi objeto do que você teria como os itens que compõem o veículo, tipo bateria, o pneu, a troca de óleo, enfim, esses eram os itens que são elencados para você ver quanto você daria de aumento a cada tarifa. Se era de 10%, se era de 15%, se era de 20%. Mas só em dizer a você que a tarifa vigente é de 2016, nós estamos em 2021, e esse congelamento permanece e, por certo, pela vontade da classe, parece que não tem fim esse período de adaptação a uma nova realidade, a um novo aumento, para que a tarifa remunerar o taxista e, evidentemente, remunerar o instrumento de trabalho, porque ninguém consegue trocar de carro, ninguém consegue fazer troca de pneu, ninguém consegue trocar a bateria, muito menos o custo do carro como um todo, de quem está falando do valor de 2016 para 2021. Mas é uma escolha da categoria, nós respeitamos, afinal, eles vivem o dia a dia e sabem o que é melhor para eles. Ô Leomar, qual é o valor hoje da tarifa bandeirada 1 e bandeirada 2 em Feira de Santana? Olha, na verdade, a bandeira 2 equivale a um aumento de 20% sobre o valor da bandeira 1. E hoje, é evidente que nós temos a bandeira 2 usada aí nos fins de semana, no sábado, a partir das 20 horas até as 6 horas do dia seguinte, e o que não vai acontecer
a bandeira 2 é nos horários, fora esses que eu citei, no caso, os fins de semana, os feriados. Mas, olha, a bandeira 2 e a bandeira 1 tem um valor aí de R$3 e pouco, ou de 4 e pouco. Dá até para me esquecer. Hoje e agora eu já nem estou me lembrando de forma direta qual é o valor, porque eu estou falando de uma tarifa de 2016. Aham. O que eu sei é que além do que você cobra a nível de bandeira 1 e bandeira 2, no caso do táxi você tem a bandeirada, né, que equivale hoje a R$4. Enfim, nós estamos numa realidade dura. Isso equivale a dizer que não há mais como você manter aquele ritmo de troca de veículos, ou seja, de renovação da frota, porque o táxi, a renda é objeto do veículo e da sua manutenção, ou seja, da sua remuneração, a remuneração do seu trabalho. É evidente que se você passa 4, 5, 6 anos sem poder trocar o carro, porque a renda não é suficiente para você pagar o financiamento, ou seja, uma parcela que hoje é irreal, considerando a realidade de receita objeto desse trabalho, aí, na verdade, nós estamos numa atividade inviabilizada pelo que seja os aumentos de combustíveis que tem sido danoso para todos, não só para o taxista, para a comunidade como um todo, mas muito mais para quem usa o transporte como meio de trabalho, né? Então, aí nós falamos de quem está com os aplicativos, de quem está com entrega, de quem está, enfim, para todo mundo. Então, o taxista sofre realmente um momento muito ruim da sua atividade, que é histórica. Nós já sabemos que a atividade do taxista é uma atividade de muito tempo, mas que nesse momento, aquilo que sempre foi objeto do seu sustento, objeto da troca do seu instrumento de trabalho, que é a renda obtida por esse trabalho, não está sendo suficiente para essas condições, não. O senhor falou aí dos aplicativos, né? Dos deliveries também, que temos tudo isso. E aí vem uma pergunta, porque principalmente nesse período da pandemia, tivemos reinvenções, ou seja, todas as profissões tiveram que se reinventar. O que tem de novo com relação ao táxi? O aplicativo, né, é local? Como é que está sendo? Porque me parece que se trabalha também por aplicativo, o sistema ele pode também, inclusive, ter um resultado. Olha, na verdade, é uma coisa também que hoje estamos autorizados, mas é algo que divide a classe tanto quanto aumentar ou não aumentar a tarifa. Hoje você sabe que até o aplicativo mais famoso, aquele que investe mais e por isso é o mais lembrado, que é o chamado Uber, esse também passou a adotar o taxista para se cadastrar. O problema é que tem taxista que não quer nem ouvir falar do Uber, mas nós teríamos outros tantos, tem o 99, aplicativo não é problema, o problema é você ter o usuário de volta, ou seja, nós perdemos, isso aí é fato, uma parcela significativa de quem usava o táxi que passou a usar os aplicativos, porque eles chegaram oferecendo uma tarifa que para nós é considerada irreal. Mas se eles dizem que está ganhando dinheiro, somos nós que vamos dizer que não. Agora tem um dado, diante desses aumentos que tem acontecido no âmbito dos combustíveis, evidentemente que está na condição de morrer todo mundo abraçado, porque se os aplicativos estavam ganhando dinheiro, esse dinheiro era objeto, primeiro, de alguns que investiam no uso do gás natural, que também está aumentando igual a gasolina, o álcool, que era uma das alternativas de combustível mais barato. E, nesse caso, se você vê os jornais e vê o número de pessoas que usavam veículos locados para fazer o chamado transporte por aplicativo, você vai ver que há realmente uma dificuldade grande deles continuarem a atividade se continuar essa tarifa de combustível nos valores em que tem sido autorizado. Então a realidade é dura não só para os taxistas, talvez muito mais até para o cidadão que está fazendo aplicativo, porque essa opção é objeto do desespero. O camarada não tem outra coisa para fazer e aí pega um veículo alugado ou pega do amigo, do vizinho, que também acha que vai ter mais uma fonte de renda, e dá ele para pagar aí R$400 por semana, que é o valor que gira em torno
de quem trabalha no carro que não é de sua propriedade. Mas, na verdade, é um faz de conta. Ninguém está ganhando nada que remunere o seu trabalho e muito menos a manutenção do veículo. Porque só quem tem veículo é que sabe o custo da sua manutenção quando você usa o carro para trabalho, né, que está rodando todo dia. Uma coisa é você ter seu veículo particular que você usa para o seu deslocamento ali, para ir para o trabalho e voltar. A outra coisa é quem usa o carro para trabalhar no dia a dia, enfrentando ruas com pavimento nem sempre com boas condições. Tudo isso afeta a nossa atividade. Aí eu vou perguntar para você para a gente fechar, porque no caso aqui, por exemplo, tem o Dilson Barbosa aqui que conhece o mundo. Você vai ver em qualquer capital, em qualquer cidade, né? Até Salvador, próximo daqui da gente, Alagoinhas, nas cidades próximas, com os veículos que são devidamente identificados como serviço táxi, com cores definidas, com faixas definidas. E por que aqui em Feira de Santana essa história não muda, não volta a ter uma definição com relação à cor do veículo para facilitar a identificação por parte das pessoas que queiram utilizar o serviço táxi? Porque eu acho muito pequeno, é um julgamento que eu faço, com relação àquela faixazinha que é colocada apenas na porta como táxi. Que inclusive não traz nenhum tipo de identificação, um fardamento ou algo nesse sentido que possa dar essa identificação, o que facilitaria inclusive a comunidade voltar a enxergar o táxi, porque em meio aos aplicativos e a comodidade que as pessoas hoje têm, certamente o táxi vai continuar sendo penalizado. Por que isso não acontece? Olha, Miro, na verdade o táxi em feira é padronizado, como é padronizado em alguns outros municípios. O que é que... Eu me refiro, o padrão Leomar, que você se refere é dos veículos todos de uma cor só, não é isso? Por exemplo, o Rio de Janeiro, como é o táxi? São Paulo, como é o táxi? Pois não. Mas deixa como eu é te o dizer, táxi? quando nós, viu, Miro, nós tínhamos o táxi em feira padronizado, isso foi lá no primeiro governo de Zé Falcão. E nós chegamos ao governo de João Duval, em que Zé Raimundo o substituiu por um período que João Duval renunciou ao governo, isso foi lá em 92, e nós fizemos a solicitação e fomos atendidos em razão de uma questão que era muito difícil você comprar o carro na cor exigida pelo município, que era carro branco, na medida em que a indústria e as concessionárias não conseguiam atender os pedidos. Então chegava um carro que você poderia comprar para essa finalidade, para táxi, mas ele era de cor, então não servia para nós, porque na cidade de Feira de Santana, a não ser que você comprasse o carro e fosse direto para a oficina para pintar. Bom, mas não existia plotagem? Plotagem existia, né? Deixa eu te contar. Essa plotagem é uma coisa mais nova, mas deixa eu lhe dizer, na verdade, eu não acho que a não padronização de cor, porque toda a padronização, o carro aqui é identificado. Primeiro, o táxi se identifica pela placa vermelha. Segundo, se identifica o brasão do município e o número de ordem do carro que está aí nas laterais dos saques. A outra forma de padronização é o uso do taxímetro. Você não entra num carro particular com um taxímetro. Enfim, o que existe é que nós, se assim fosse, quer dizer, o aplicativo, que é uma febre no mundo, não no Brasil, nem em Feira de Santana, no uso da população, ninguém pegaria, porque você não sabe quem faz aplicativo. Você passa por uma pessoa que está fazendo o transporte por aplicativo, você só vai identificar se ele chegar na sua porta, você olhar pela placa, e quando você fez a solicitação, já tem lá a placa do veículo, coisa semelhante, mas... Leomar, mas aí existe um cadastro, o processo de solicitação por aplicativo, você tem que baixar aplicativo, você está sabendo porque é uma ação direta, né? No caso do aplicativo. O que eu quero te dizer é o seguinte, essa história de padronização é bonito talvez para a cidade. Eu estou falando da nossa atividade, que ela não tem nenhuma perda. Primeiro, porque tem táxi de sobra, né? Não dá para você dizer que não viu o táxi. Segundo, você tem feira hoje trabalhando? É pouco, 1.350 desde 92, 1.350 táxis. Então veja, nós não temos problema. Eu sinceramente
não acho que isso nos prejudique em nada, até porque nós não somos um fato isolado. Nós não somos a única cidade do Brasil que a frota não é padronizada do ponto de vista de um veículo a cor só. Agora, posso te dizer que o que tem afetado a nossa atividade do ponto de vista da renda e da adesão da população pelo uso do TAG primeiro a chegada dos aplicativos, que, como eu disse, tem uma tarifa que é um faz de conta do ponto de vista de remuneração do trabalho e, mais do que nunca, da manutenção do veículo, porque o bom era se você pudesse fazer transporte e não tivesse que usar o veículo, né? Mas eu não conheço ninguém que seja taxista sem um carro, né? E aí não dá para separar o que seria o seu salário, que é a remuneração do seu trabalho, do custo referente à manutenção do veículo, porque se alguém tiver como fechar essa conta, tá tudo bem. Se não fechar, aí alguém lá na frente vai pagar o pato, ou seja, deixar a atividade, porque ele não consegue mais trocar de carro no tempo mínimo de 4 a 5 anos, porque falar de trocar a cada 2 anos, realmente isso seria um luxo, né? Enfim, é uma situação que, como eu digo, não é nossa só, é do Brasil, talvez até do mundo, né? Se você se informar de quanto custava uma vaga de táxi lá em Nova York antes da chegada dos aplicativos e quanto custa hoje, você vai ver que é uma diferença grandiosa e que, por certo, essa atividade que no passado foi rentativa o suficiente para que houvesse uma valorização da vaga. Eu vou dar um dado aqui. Uma vaga de táxi antes da chegada dos aplicativos chegou a custar em feira 60, 65 mil reais, ou seja, quando alguém não mais desejava continuar a atividade, oferecia essa vaga e alguém que estava querendo entrar naquilo que o outro estava achando que não valia a pena, pagaria por isso. Hoje, pergunte a mim quanto é que está custando uma vaga de táxi se alguém desejar entrar na atividade. E quanto custa? Não tem mais valor. Antes chegava a 5 mil, mas aí saiu uma decisão do Supremo, que é recente, tem menos de um ano, em que não é mais permitido transferência de táxi, ou seja, se alguém antes comprava um táxi porque poderia transferir para seu nome, hoje não compra mais, porque se ele comprar, possivelmente vai ter que manter durante um tempão, ou por que não dizer eternamente, em nome da pessoa de quem ele adquiriu, ou seja, não há transferência autorizada mais a nível de quem adquiriu um veículo táxi, ou seja, não por decisão dos municípios, que é quem tem o poder de concessão, mas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive, nós temos a cópia dessa decisão, que durou um tempão lá de vários recursos e tal, mas chegou ao seu final com essa decisão, entendeu? E que impede que antes, que o que era permitido o tempo, durante toda a minha história, ou seja, você passar a sua licença no momento em que você desejava se afastar da atividade. Então, esse também é um prejuízo imensurável para aqueles que estão aí na atividade há 40 anos, há 30 anos, que não tem mais como fazer outra coisa, não só por uma questão de formação, mas muito mais por a idade e outras razões de problema de saúde. E aí, o máximo que ele pode fazer é chegar na prefeitura e pedir um ofício autorizando a baixa do veículo e, evidentemente, que tira a vaga e devolve ao município, porque essa licença, como eu disse, não pode ser transferida a terceiro. Forte abraço para o senhor, nosso muito obrigado e bom dia. Meu agradecimento a você, ao doutor Dilson, enfim, a todos que fazem um Bom Dia Feira. Dilson Barbosa e o Bom Dia Feira. Leomar